São João Paulo II, rogai por nós. Estamos aqui para mais um podcast, hoje com um tema muito especial para nós, Campus Fidei, que temos como uma base forte a questão familiar, a estrutura familiar, né? Estrutura educacional, e isso passa tanto pela família quanto pelos pais. E hoje a gente especificamente vai conversar um pouquinho sobre a educação dos filhos, né? E hoje nós temos aqui 4 convidados muito especiais. Me chamo Rafael Gaia, estou apresentando mais um podcast, estou com 4 convidados. Por favor. Meu nome é Daniel, sou psicólogo, sou também missionário Campus Fidei desde 2018, finalzinho de 2018. Casado com a Amanda, também missionária, e temos o Bernardo também. Bom dia, meu nome é Luana, sou professora, sou casada com o Juninho, temos uma filha, Helena, e estamos esperando o Daniel. Eu sou a Ludmila, sou farmacêutica, não acho que acrescenta muito no podcast de hoje. Mas tenho 2 filhos, o Bento, o Bernardo é só meu afilhado, né? O Bento e o Tarcísio. Sou casada com o Tiago e é isso aí. muito bem, sou Rafael, membro da Rede de Missão desde 2016. Sou casado com a Laiane também, que também faz parte da diaconia e de outros núcleos internos aqui da rede. Hoje faço parte do núcleo de música e sou âncora também deste podcast. Muito bem, senhores, então para a gente começar a nossa conversa, ou melhor, antes da gente começar a nossa conversa, entrem no nosso Instagram, Campus Fidei, @CampusFidei, entre lá no Fidei Link e lá vai ter todas as nossas atividades, como agenda, como os nossos eventos, né? Como precisamos de uma formação, quero escutar o podcast, por onde vai, e aqui tudo é o nosso guia. Então é só entrar aqui, clica nesses links que você vai ter acesso. E o link principal que eu preciso que você entre, você que esteja escutando aí do outro lado, é no link do Seja Colaborador. Esta missão ela não tem nenhum desejo de ter fins lucrativos, é tudo feito realmente para a nossa querida Mãe Igreja, como doação. E nós temos um espaço, nós temos todo um custo e precisamos de colaboradores, tá? Então, se você se sente tocado, se você escuta os nossos podcasts, se você utiliza dos nossos serviços, seja generoso com esta rede de missão e se torne um colaborador para nos ajudar. Então, voltando um pouquinho para o nosso tema de hoje, que é sobre a educação dos filhos. Como todos falaram aqui, todos nós temos filhos, né? E isso facilita. Mas eu acho que é importante a gente não começar falando diretamente dos filhos, né? De como que se dá essa preparação antes dos filhos, né? Nós temos aqui 2 homens e 2 mulheres. Parece que é totalmente diferente, assim, né? Então, nós não temos tanta gana de procurar sobre a educação do nosso filho, etc. E tal. Isso, inclusive, é um alerta para você, homem, que tá escutando. Vá atrás também. Não deixe somente por conta da sua esposa e etc. E tal. Por mais que ela que vai carregar, né, durante 9 meses e etc. É muito importante a gente estudar sobre isso. E o mais importante enquanto não tem existência do filho, é conversar sobre isso, né? E eu queria que vocês partilhassem um pouquinho assim, sobre essa experiência, obviamente, dentro da psicologia, se quiser partilhar alguma coisa, e a Lu também dentro do âmbito profissional como professora na escola. Mas trazer um pouquinho assim, como que foi antes, né? Como que se deu assim? Vocês pensaram num planejamento educacional? E quando a gente fala assim, não é vamos fazer homeschooling ou não. Na verdade, não, é educação mesmo, né? Aquela educação que vem de casa, educação familiar mesmo, não tanto a escolar. Eu acho que foi uma das coisas que a Amanda e eu deveríamos ter feito melhor, mas a gente também se conhece, né? Então, alguns assuntos eu sei que é melhor para a gente quando acontece e a gente precisa ajustar, do que entrar, às vezes, em uma polêmica ali que... Então, a gente também conhece, a gente precisa ter um pouco desse discernimento, né? Não que... Eu acho muito importante a gente conversar sobre isso antes, mas eu sei também que algumas coisas você tem que ter um discernimento do momento, assim, também, né? Um dos exemplos foi a questão dos padrinhos do batizado, do Bernardo.
que na cabeça da Amanda já era decidida desde quando ela teve uma irmã. E aí eu falei, cara, isso é um assunto polêmico, assim, acho que não precisa eu entrar nisso agora, né? Escutem um podcast sobre padrinhos. Não escolham seus padrinhos sem fazer isso. E aí, aos poucos, ali ia falando, né? Acho que um ponto fundamental é a gente conhecer o nosso cônjuge, né? Então eu falei, não, isso é um assunto polêmico, eu não preciso ficar criando polêmica nesse momento. Vamos aos poucos, vai jogando a ideia, uma coisa ou outra. Mais uma coisa que tem dos cônjuges é porque a gente teve uma educação diferente. Então acho que isso já começa a pegar. Só que tem uma coisa também do ser humano que eu acho que cada vez mais na nossa sociedade a gente vai vendo é que parece que os pais fizeram tudo aquilo que era de errado e os filhos querem fazer totalmente o oposto, em muitos casos. Ao invés de conseguir peneirar, né? Aquilo que é bom, que eu consigo, né, utilizar, e aquilo que eu acho que não foi tão bom para mim e que eu talvez faça um pouco diferente. Que não quer dizer que seja o oposto, mas talvez mais equilibrado, né? Então, eu acho que nisso já tem um ponto diferente. E uma coisa que pega também, que a gente está vendo, inclusive, no livro de Crises Conjugais, né? Sobre a questão da imaturidade e sobre essa coisa muito moderna, né? De fazer aquilo que gosta. Então, são muitos pontos que a gente precisa, aos poucos, ir entendendo e como passar isso também para o nosso cônjuge, para que a gente possa educar também os nossos filhos. Só que a educação dos filhos passa primeiro pela gente, né? Eu estou cada vez mais encantado com essa vida matrimonial, no sentido de que, como que, ao invés de ser simplesmente uma obrigação de Deus, olha, namorem, né, conheçam-se bem, depois casem-se, depois tenham seus filhos, não como imposição de alguém opressor, mas como alguém que nos conhece, sabe que é o melhor. Porque, se pensarmos, por exemplo, se eu, assim que eu namorava, se eu já tivesse um filho com a Amanda, nossa, muita coisa eu não entenderia. Inclusive dessa doação, né, de sacrificar-se e tudo. Eu acho que Deus foi muito pedagógico comigo nisso. Comece no matrimônio, vamos aqui nos ajustando, comece a entender que você tem que ceder, você tem que, né, sacrificar um pouquinho mais. E aí depois vem o filho, aí você tem que dar mais ainda de si, né? Então, a educação acho que passa por isso também. Apesar de a gente não ter tido essa conversa assim, necessariamente, e eu sei que em alguns pontos a gente pensa muito diferente, e aí eu acho que é muito mais uma questão, novamente, dos cônjuges que vão refletir nos filhos. Sabe? Não simplesmente, vamos pensar isso aqui para os filhos. Não, vamos pensar... Né? Vamos escrever aqui no papel e vamos pensar isso aqui para nós, porque isso é importante. Por exemplo, é importante eu ensinar para o meu filho que ele não vai ter tudo o que quer e que ele vai chorar? Faz parte. Mas antes eu preciso entender que eu não vou ter tudo aquilo que eu quero. Para que eu seja, de fato, um exemplo para ele, um testemunho. Não só de ser por ser, né? Nesse sentido de que é obrigação minha. Mas eu preciso primeiro ser isso aqui. Então, acho que talvez a gente não tenha conversado sobre, mas os nossos ajustes enquanto casal indicam coisas que a gente precisa também passar para os nossos filhos. Sim. Isso é muito importante, né? Eu conversava com o meu diretor espiritual sobre esse tema específico, né? Assim, dessa dificuldade de criar um filho e tudo mais. E ele falava, na verdade, é muito essa ação da maturidade, né, em cima da gente, né? E nesse sentido, assim, dessa maturidade, na verdade, a gente fica falando, né? Não, temos que nos preocupar com a educação dos nossos filhos, mas, na verdade, os nossos filhos estão nos educando. É um movimento muito contrário. A todo momento eles estão nos educando, porque a todo momento... eles entendendo que eles estão presentes em um lugar que eles não sabiam que eles estavam, que era o mundo, que era a vida, né? A vida real mesmo. E, em um segundo momento, a gente entender esse movimento e não querer simplesmente impor as nossas vontades, né? Porque, a partir do momento que a gente começa a impor as nossas vontades, a gente está interferindo diretamente na questão educacional. Porque a gente não está educando, a gente está impondo, né? E isso tem uma diferença muito grande. Então, muito pertinente isso, dentro do que você falou. Não, eu penso muito em relação a isso, né, de como que é a preparação para a educação dos filhos, e que eu acho que é já na escolha do nosso cônjuge, né? Então, assim, eu me lembro que ontem mesmo eu falava isso no EPVM, né, no encontro de preparação para a vida matrimonial que a gente teve aqui, de que a pessoa com quem você vai se casar, você tem que pensar, cara, essa pessoa que eu quero
que seja o pai dos meus filhos? Essa pessoa que eu quero que seja a mãe dos meus filhos? Então, assim, na escolha do nosso namorado já está também a educação dos nossos filhos. E aí, assim, eu sempre falava isso pro Thiago, né? Na época do nosso namoro, que eu falava, nossa, eu quero realmente que os meus filhos tenham as mesmas virtudes que você, enfim, uma admiração. E aí, você falou, né, dessa questão do homeschooling, mas eu me lembro a primeira vez que a gente teve uma conversa assim, a gente já estava noivo, próximo a se casar, e aí a gente nunca tinha conversado sobre isso especificamente, né? E aí o Thiago, um dia a gente estava falando sobre o assunto e tal, e aí o Thiago virou para mim e falou assim, você tem a ideia de fazer homeschooling? E aí, assim, sei lá, talvez eu nunca tivesse pensado a fundo sobre o assunto, mas me deu medo da gente ter um conflito numa coisa assim, tão, né, tipo, na educação dos nossos filhos, que é algo que realmente, assim, é muito essencial no casamento. E aí, nesse dia, assim, a gente conversou e tal, e a gente tinha realmente o mesmo pensamento, né? Que, enfim, não cabe aqui agora colocar os argumentos a favor ou contra, mas a gente tinha o mesmo equilíbrio de pensamento, assim, em relação a esse ponto. E aí foi muito bom, assim, ter essas conversas e, ao mesmo tempo, observar como cada um dos dois foi educado. A gente teve uma educação diferente no sentido de que, sei lá, por exemplo, a minha mãe sempre foi muito mais de conversar, Minha mãe é pedagoga, né? Então, ela é ela tem uma certa lúdica, facilidade. Né? E tal. E, enfim, os pais do Thiago, não que eles fossem pais, assim, mais duros, no sentido de bater na criança muito, mas, assim, eles sempre foram pais mais rígidos, assim, né? E aí eu via que nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, sabe? Encontrar esse equilíbrio ia ser o que ia favorecer. E hoje é exatamente isso que acontece, né? A gente, por mais que a gente fale que a gente vai fazer tudo diferente do que os nossos pais fizeram, a gente faz tudo igual ao que eles fizeram. E aí, de repente, você se olha e fala, gente, eu sou a minha mãe. Meu Deus do céu, eu sou a minha mãe. Eu falei que eu não ia fazer isso e eu faço igual. Então, acho que essa escolha, assim, para mim, foi o pontapé inicial da preparação para a chegada dos filhos. Mas uma outra coisa também que eu lembrava quando você falou foi que, na época que eu estava grávida do Bento, a gente estudava muito sobre o parto, né? A mulher tem muito essa tendência de, tipo, ainda mais se você quer um parto normal e tal, você começa a entrar nesse mundo do parto e parece que aquilo te absorve durante os 9 meses da gestação, porque tem tanta coisa para estudar e tal, e eu gosto muito, né, de estudar, principalmente essa parte biologia, fisiológica mesmo, fisiológica, eu gosto muito. Então, assim, eu entrei no mundo do parto de cabeça. E aí, de repente, eu me vi... Poxa, sei lá, o Bento nasceu em março. Em novembro, dezembro, foi perto da Black Friday, né? A Black Friday é geralmente no final de novembro. Eu falei, caramba, meu filho vai nascer, eu tô aqui pensando no parto, mas e depois do parto? Tipo, depois do parto tem a vida inteira para eu cuidar dele, né? E aí foi engraçado, porque eu lembro que era na Black Friday, porque eu entrei no site da Quadrante, assim, e da Eclésia, e saí comprando todos os livros que eu via sobre a educação dos filhos. Esse. Eu fiz uma lista de Senhores, foi por esse livros. motivo que ela foi convidada para esse podcast. Eu fui a louca, saí comprando um monte de livros. Falei, gente, eu tenho que ler todos esses livros até fevereiro. E aí, como não ia dar tempo, óbvio, né? Porque eu comprei, tipo, uns R$15. Eu peguei e coloquei o Thiago para ler junto, porque não ia dar tempo, você ia ter que partilhar comigo. Assim, não deu tempo de ler todos, né? Mas antes do Bento nascer. Mas foi muito bom, assim, ter esse estalo antes mesmo de ter o Bento no meu colo. Porque foi quando eu me dei conta de, beleza, o parto são alguns dias, né? Algumas horas, talvez. Mas a educação dele é para a vida inteira. E isso é o mais importante. Assim, eu acho... Pra gente, igual o Daniel, a gente nunca teve... Eu e o Juninho nunca tivemos uma conversa antes... especificamente para falar sobre a educação dos filhos, né? Mas, assim, para mim e para ele, nós somos muito diferentes, né? Como a Lud estava falando, né? A gente teve educações muito diferentes e, realmente, eu falava que eu nunca ia fazer coisas que minha mãe fazia e hoje eu me vejo como a minha mãe. Não que isso seja algo ruim, né? Mas, assim... Só que a gente nunca sentou e conversou sobre, né?
Mas teve muitas coisas que, tipo assim, na prática, eu vi a necessidade de falar assim, não, Júnior, a gente tem que conversar aqui para ver o que a gente vai fazer, né, em relação à Helena. Só que isso... Porque, assim, quando eu engravidei, eu já estava na rede de missão, então já conhecia algumas... já convivia, né, com algumas mães aqui da rede, então eu via muito na prática ali, e eu sou muito de perguntar, eu e o Juninho. Então, assim, acontecia qualquer coisa, a gente perguntava, como é que você agiu em relação a tal coisa? Como é que você agiu em relação a tal coisa? Enfim. Então, assim, nós somos muito disso, de ir atrás de pessoas para perguntar, para saber das experiências e para tentar aplicar na nossa vida, né, de uma forma... Claro, cada um tem sua realidade, né? Igual ali no momento você não sabe o que vai acontecer e você tem que agir de alguma forma e cada um sabe o melhor para o seu filho, enfim. Mas assim, olhando a experiência de todos que estavam ao nosso redor, assim, a gente foi construindo algumas coisas. Eu confesso que eu não sou muito de, como a Lud, né? Tipo assim, de comprar um livro e tal. Hoje eu vejo que talvez teria sido muito bom eu ter conhecido sobre determinados assuntos, né? Mas assim, a gente não é muito disso, mas assim, a gente é muito de compartilhar experiências, conversar. Então a gente conversava muito quando eu estava grávida da Helena a primeira vez. Então eu conversava muito sobre assuntos que eu tinha curiosidade, tipo assim, sono, não sei o quê, quando faz birra, enfim. Muito bem. Assim, nós, como eu falava, né, somos 4 e eu acho que eu e a Lud nós temos um círculo que é um círculo um pouco menor, né, porque a gente fica muito... Eu sou personal, então eu não tenho uma área de expansão muito grande. Então, o que eu conheço é muito pouco sobre as outras pessoas, né? E a gente estava partilhando na sexta-feira que os meninos têm uma aula em conjunto e a gente falava sobre um vizinho da Lud, né? E falava assim, cara, como é caótico, como está caótico, né, o círculo assim, de educação dos filhos. Pais que gritam com os filhos, pais que brigam na frente dos filhos. Então, como eu falava, né, eu e a Lud, nós temos um círculo um pouquinho mais fechado, mas vocês dois acho que têm uma experiência um pouco maior. Né? O Dan, por atender mais pessoas, né? Isso daí acaba sendo um pouco mais amplo, então você consegue visualizar os efeitos, talvez, de uma crise conjugal dentro do filho, né? Daquele filho que está se desenvolvendo, e a Lu também na escola. Vocês conseguem enxergar isso de forma clara? Calma, deixa eu só explicar uma coisa. A gente não estava falando mal do meu vizinho à toa, tá? É porque... Não, deixa eu explicar, porque depois vai ficar parecendo assim, nossa, vai que meu vizinho ouve. O que aconteceu é que tem uma criança, mais ou menos da idade dos meninos, na minha rua, os meninos estavam tendo aula lá em casa, e aí, tipo, dava para ouvir da nossa casa, de dentro da minha casa, a avó gritando com a criança. E aí a gente já presenciou várias vezes assim brigas que dá vontade de chamar a polícia, dos pais brigando na frente das crianças, assim, e coisas horríveis de serem ditas na frente de uma criança. E aí a gente estava comentando, nossa, como que é difícil essa situação, né? Porque a gente já viu os pais brigando no meio da rua. E agora a gente vê a avó gritando com a criança do mesmo jeito. E o que vai ser dessa criança daqui a uns anos, né? Porque, tipo, é uma menininha de, sei lá, uns 3, 4 anos, e todo mundo só fala com ela gritando, assim. É triste de ver, triste mesmo. E, enfim, era porque eles estavam gritando no meio da rua, tá, gente? Só para deixar claro. Assim, eu sou professora de biologia, né? Então eu dou aula para os meninos mais velhos. Mas, assim, é engraçado que às vezes eles vêm contar algumas coisas da vida deles para mim e tal. A gente acaba ouvindo várias coisas. E, assim, é uma realidade muito difícil de ouvir, né? Aqueles meninos são... Você vê que são adolescentes muito corrompidos na infância, tipo, por conta dessas coisas, por conta de brigas familiares, né? Enfim, por problemas na educação. Não que nós somos perfeitos, né? Criamos nossos filhos perfeitos e tal, mas a gente luta para que nossos filhos tenham uma boa educação, né? E, assim, vendo a realidade daqueles meninos... Isso me dá uma
força maior de tentar ser melhor ainda mais para Helena, né? Eu e o Juninho sermos melhores ainda mais para Helena, porque eu sempre compartilho com o Juninho, né, e tal. Então, assim, são situações que você vê que são adolescentes, assim, corrompidos. Esses dias a menina estava... Ai, meu Deus do céu, meu pai não me responde, ele não coloca crédito para mim, que coisa, eu vou ter que ligar. Tipo assim, eu preciso do meu crédito e meu pai não está fazendo minhas vontades. Tipo assim, é coisa besta, né? Mas é a menina falando e tal, e eu vendo aquela cena, eu fiquei assim, meu Deus do céu, tipo assim, o que essa menina vai virar se ela não tiver o crédito dela, né? Enfim. Então, assim, são realidades que me forçam no bom sentido, né? A querer ser melhor, tipo assim, para que a Helena tenha um futuro bom, tipo assim, de um ser humano bom, né? Enfim, não perfeito, mas um ser humano bom que luta, né, para ser melhor ainda, né? Enfim. Tem tantos pontos assim. Primeiro que cada filho é diferente. Sim. Então, cada pai é diferente, cada família é diferente, né? Então, é meio complicado, assim. Isso, aquilo. Mas algumas coisas... Eu até comecei já falando. Um ponto, acho que pega muito essa questão de achar que fazer a vontade do filho é o melhor para ele. Tentar suprir a ausência por trabalho, etc. Tentando... Seja pela questão financeira ou de, novamente, fazer as vontades apenas. Porque eu vejo que, às vezes, parece muito mais fácil no sentido que os pais entendam, e talvez, de certa forma, talvez seja muito mais fácil trabalhar, ganhar mais, e aí conseguir, do que estar presente mesmo. E em alguns momentos, realmente, é desafiador, né? Você se fazer presente mesmo ali. E, às vezes, o trabalho acaba sendo também uma fuga, né? Escape, com certeza. Onde você não tem que ficar escutando os gritos, as birras, os choros, ou aquela coisa toda. Novamente, no livro de crises conjugais, a gente viu, né? Onde, às vezes, você é mais valorizado no seu trabalho do que, às vezes, em casa, né? Sim. Então, mas eu vejo um pouco disso. Acho que tem uma questão também que eu percebo de... Em alguns familiares, um cônjuge ficar sobrecarregado pela educação dos filhos, já que o outro cônjuge trabalha. E aí ele não consegue, talvez, dar o melhor de si. Só que acaba que a responsabilidade é só dele e não do outro, quando, na verdade, deveria ser dividido. Então, é complicado porque é mais fácil a gente entrar num papel de nossa, olha só como o fulano faz errado, a gente ensina, a gente fala, explica e tudo mais... Mas é difícil estar na pele. É difícil você passar por aquilo. E eu tenho um negócio assim, não... igual, por exemplo, podcast. Quando me chamaram, eu falei assim, beleza, eu já sei que eu vou passar por uns dias difíceis, né? Porque como a gente vai há pouco disso. Então tem coisa que eu já fico assim, tá, beleza, eu já sei que alguma coisa vai puxar aqui. Porque eu me preocupo muito assim, eu não acho que Deus faz comigo... fala sobre tal assunto, mostre para eles como é. Na verdade, eu sempre vejo um alerta de Deus. Falo assim, isso aqui você vai ser chamado a viver. Meu filho, você precisa melhorar. Exato. Tanto desde formações, quando a gente é chamado, e não é aquela coisa, aquele discurso pronto de formador. Não, isso realmente acontece. Pelo menos na minha vida é muito assim. Eu já sei, você quer que eu fale sobre esse tal tema? Eu falei, então, coisas vão acontecer. E eu sempre me preocupava um pouco com isso, assim, no sentido de conseguir acolher aquele pai, aquela mãe que está naquela dificuldade e saber que... Não menosprezar e saber que talvez eu vou passar por isso. Então, e eu sei que, de certa forma, tem um olhar também dos pais, e ainda mais nessa figura de psicólogo, no sentido de que, agora você vai ver na prática. E agora, como é que vai ser? Só que a gente também não é um psicólogo em casa. Sim. A gente tem o nosso conhecimento, mas a gente é pai, né? Quantas vezes eu me vejo ali olhando e falo assim, caramba, peraí, o que eu insisto, o que eu oriento, o que eu ensinei? Calma aí. E às vezes não, né? Não tem, né? Eu lembro, inclusive, um dia eu confessei, né, pro padre lá, que eu perdi a paciência com o Bernardo, gritei, não sei o quê, né? Fiquei super mal. E o padre, ele tem quantos anos mesmo? Ele é um bebê.
nossa, e você é psicólogo? Nossa, acho que você deveria controlar melhor suas emoções, né? Nesse seu trabalho. E eu falo, padre, realmente é complicado. Então, não de justificativa, assim, não, mas é entender um pouco isso. Então, tem vários desafios. Eu acho que um dos pontos fortes é essa questão da vontade, que a gente precisa entender que os nossos filhos não precisam ter tudo o que eles querem, que nem sempre o que eles querem, a vontade deles, vai ser algo bom. E eu fui dar uma olhada, a gente, nessa questão de educação, fala lá, né, se pegar lá na raiz e tudo, falava sobre esse direcionar ou conduzir para fora. Sim. E é muito isso, né? A minha educação para o Bernardo deve fazer com que ele consiga depois lidar melhor lá fora. Só que a gente vê, na verdade, quando a gente faz as vontades, etc., a gente faz justamente ao contrário. Porque quando for lá fora, ele não vai encontrar, sei lá, um chefe, um amigo que está ali para fazer as vontades do reizinho. Sim. Ao contrário, ele vai se debater com as frustrações, e se ele não for trabalhado nisso, vai ser muito mais difícil para ele. Então, eu acho que tem esse ponto dessas frustrações, dessas vontades, né, na verdade. Uma coisa que eu vejo, que pais já me relatavam, e que por vezes eu me pego também passando, é quase que o pânico do choro. Tem, assim, eu normalmente, como eu atendo as crianças, né, choro para mim é uma coisa super natural. Assim, eu sei que a criança vai chorar, daqui a pouco vai passar, a vida é essa, né, e tudo mais. Mas, por exemplo, na educação do sono do Bernardo, o choro dele era um negócio que me tirava, assim, total a paz. Assim. Ferida, né? E aí eu lembrava de pais que falavam, nossa, Daniel, quando ele chora eu não dou conta, ou quando ele grita eu não dou conta. E aí eu falei, caramba, tá vendo, Daniel? Não é simplesmente uma coisa de que, esse pai não sabe fazer, essa mãe não sabe, olha que mãe, que pai limitado. Não, cara, tem coisa que realmente é difícil a gente lidar mesmo, né? Então, o grito, o choro, tem horas que é tranquilo. O Bernardo mesmo, tem hora que ele dá os gritos dele, o choro dele ali, tranquilo. Mas tem momentos que ele... choro nem tanto, mas um grito assim que eu fico... Ou choro mais nessa época do sono, assim, eu ficava... Eita! Pra que isso, meu filho? Isso aqui. Isso é engraçado porque eu conversava com a Xanda esses dias, né? A Xanda dá aula para os meninos e aí, enfim, eles estão bem nessa fase maravilhosa das birras. Tranquilíssimo o negócio. De boa. Mas é engraçado porque a gente conversava isso, né? De que pai e mãe é 24 horas. O professor, o psicólogo, alguém que atende é 1 horinha. Então, realmente, é muito mais fácil para alguém que está um tempo limitado com a criança dizer, não, eu consigo aguentar o choro dela. Porque você não tem que aguentar isso todos os dias, 24 horas por dia, de madrugada, você com sono, entende? Então, reconhecer, né, essa dificuldade que é você ser o tempo todo. Porque eu acho que essa, para mim, assim, a maior dificuldade da maternidade é que não é algo que eu posso... performar, digamos assim, durante um período breve de tempo. Mas é algo que é o dia inteiro, o tempo todo, eu estou educando meu filho. Eu não posso só achar que eu vou educar o Bento na hora que eu estou ali, na 1 hora que eu estou fazendo as atividades, tipo, de educação formal com ele, né? Tipo, ensinando as letras, os números, as cores, etc. Mas eu estou educando ele o tempo todo. E aí é isso que é o que mais custa, porque não é algo que eu posso aguentar por um tempinho limitado, mas é algo que eu estou fazendo 24 horas por dia, todos os dias da semana. Sim. E eu ainda, na minha profissão, eu ainda posso... Hoje eu já me coloco um pouco nessa posição de que eu posso até escolher. A depender da demanda, a depender do... Antes, quando você começa, não sei como é que foi com vocês, mas quando você começa, você quer, assim, beleza, você trabalha mundo, né? Pode vir. Aos pouquinhos você vai começando a entender aquilo que você acha que você consegue melhor, coisas que para você é mais difícil, então acho que isso aqui é melhor não, e tudo mais. Então, hoje eu estou numa posição de poder falar assim, não, chefe, não, esse caso assim, não, acho melhor não, acho melhor passar para tal pessoa e tudo mais. E aí, de fato, né, agora quando eu sou pai, não tem isso. E aí, um desafio que eu tenho como que eu faço para aguentar, né? Aguentar no sentido assim de ser um bom profissional, mas chegar em casa eu ser um bom pai, eu não descontar essa minha carga lá no Bernardo ou na Amanda. Isso é uma preocupação que eu tenho muito, assim. E não é porque eu sou muito bom e consigo. É de fato a graça de Deus. Sim. Teve um dia mesmo que eu atendi um menino
E foram 50 minutos bem difíceis, assim. E eu procuro ter essa atenção que a Lud falou, assim, né? De caramba, se para mim 50 difíceis hoje foi pesado, você imagina para os pais, né? Que convivem mesmo, assim. E não que a criança seja ruim, enfim, mas às vezes está num momento delicado e tudo mais. E aí eu fiquei muito preocupado nesse dia, porque eu saí esgotado, assim. Uhum. E eu falei, meu Deus, e hoje é o dia que eu fico com o Bernardo a tarde toda, como é que eu vou me portar com ele, né? Assim, eu falei, Senhor, de alguma forma faz algo para que eu não vá descontar esse cansaço, esse, sei lá, estresse no Bernardo. Acho que esse dia, graças a Deus, foi tranquilo. Só que, voltando um pouquinho do que você comentou desses desafios, que eu acho que passa muito pelos nossos desafios no sentido de que nós... É primeiro em nós mesmos, sabe? A gente encontra muitos pais que têm essa dificuldade porque não se trabalharam. Não trabalharam e aí eu vejo isso muito com o Bernardo. Novamente, essa questão pedagógica de Deus comigo de namora, começa a ceder, casa, começa a ceder um pouco mais, tem um filho, você vai entender que você precisa ceder um pouco mais. Nesse aspecto das virtudes. Sim. E eu tenho visto cada vez mais. Eu tenho a graça de poder estar muito presente com o Bernardo, porque minha agenda é flexível, enfim, eu faço minha agenda, né, digamos assim. Então eu fico bastante tempo com o Bernardo. E eu vejo como essa santificação no dia a dia é real. E não só uma coisa de que... porque, meu Deus, eu preciso ter muito autocontrole, muito autodomínio de mim para que eu possa ser o melhor para ele. Como é que eu... enfim, paciência, sabe? Várias coisas que, cara, se eu não... que a gente fala muito até dessa questão de castidade, né? No namoro. Sim, e matrimônio e tudo mais. Se eu não sou dono de mim, como é que eu vou me dar a alguém? Então, se eu não consigo controlar as minhas emoções, como é que eu vou lidar bem com o meu filho? Como é que eu vou ensinar ele que não é gritando e chorando que ele resolve as coisas, se é assim que quando eu perco a paciência, extrapolo com ele e é assim que eu faço minha vontade prevalecer? E eu não estou falando aqui como alguém que consegue acertar sempre, não, de forma alguma. E eu acho que isso me dói muito, inclusive, né? Quando eu vejo que eu não consegui, é falar, caramba... E não só assim, sabe, não é só uma coisa do psicólogo. Eu não fico lá em casa para ensinar, eu sou psicólogo e tudo mais. Mas é o cristão mesmo. Uhum. É o Daniel, na verdade, né? Fala, cara, eu tenho que ser reflexo, como é que eu não sou pro meu filho? Ele vai depois resolver os negócios no grito lá, com o coleguinha, sabe? Então, de fato, esse exercício das virtudes, eu tenho visto cada vez mais presente. Cada vez mais presente. E aí, quando você acha que, assim, tá tudo sob controle... que é uma coisa também que eu tenho pensado muito sobre. Eu tenho que fazer o meu melhor, mas eu tenho que muito contar com a graça de Deus. Porque por mais que eu tente controlar... E eu sou uma pessoa que confio zero em mim. A Amanda ela confia super nela. Né? Eu ficava, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Porque eu confio zero em mim porque eu sei que eu sou muito limitado. E se não for a graça de Deus... Não sei, eu falava, né, com o Gaia hoje, a gente vindo pra cá, a gente piscou, ele rachou uma garrafa, tirou e caiu no chão, quebrou e tudo. E aí, sabe, se não é a graça de Deus, ele podia ter, sei lá, engolido antes, não sei. A gente viu na hora que ele puxou. Tomou assim, um pouquinho, né? só, né, pra dormir melhor. Então, são coisas que, às vezes, também fogem da gente. E aí, eu acho muito bonito no que o catecismo traz... Novamente, tive que dar uma formação sobre batizado, já sabia que, né? Só facilitou. Um trecho que ele diz lá, que a educação dos filhos é um dever e um privilégio. Sim. E aí aquilo me impactou tanto, assim, eu falei, cara, porque eu fico falando que eu sou privilegiado, porque eu passo muito tempo com o Bernardo e tudo mais, mas de fato, eu poder educar os meus filhos, não ter que terceirizar isso, é um privilégio. E é um privilégio muito grande. E, novamente, o catecismo também traz isso que você comentou, Gaia, de que os filhos educam os pais. Sim. Mas nesse sentido, né? De virtude, etc. Sim, né? sim, não é o filho dizer o pai o que ele vai fazer o que ou não, ele pode né? fazer ou não. Porque sim. acontece muitas vezes, né? A vontade do filho prevalecendo sobre a dos pais e os pais achando que eles têm que fazer tudo aquilo que os filhos acham que precisam e querem. É porque eles estão comprando a vontade, na verdade. E né? aí é muito delicado. É uma forma de comprar a vontade daquela criança. Você não quer educá-la. Você quer resolver aquele problema. É igual a gente. Eu acho que todos nós aqui passamos por isso. Talvez a Lu não, porque a Heleninha dorme super bem. Mas o Bernardo, o Bento e o Bernardo aqui, eu tenho certeza que sim. A gente quer resolver a coisa no tempo, né? Então, você falava do sono, por exemplo. O Bernardo também tem uma certa dificuldade com relação ao sono, né? Uma resistência mesmo ao sono. Então, tipo, de não querer dormir, é sempre aquela dificuldade, etc. e tal. E muitas das vezes em que tinha alguma discussão, que tinha alguma falta de maturidade minha, era porque
na minha cabeça era, eu preciso que ele durma agora porque eu tenho que fazer outras coisas. E aquilo ali vai te tirando do sério. Vai te tirando do sério. E eu falo assim, cara, se acontece com a gente, que é de dentro da igreja, que a gente que partilha com amigos, a gente que lê as coisas, imagina com quem não tem. Sabe? Imagina com quem não tem. As pessoas que não têm contato com isso, elas não têm um mínimo de noção do que é, sei lá, pensar em virtude, pensar em maturidade. É tipo sempre aquela ação descontrolada, né? Aquela ação descontrolada. Então, tipo, um pai que grita com a mãe, um pai que grita com a mãe e com a filha, a avó que grita com a filha, sabe? Qual é a situação? Qual é o desenvolvimento educacional? E não educacional, como digo, né? Escolar, mas educacional de virtude mesmo dessa criança. O que ela vai carregar para ela dentro de si, assim? E muitas das vezes o que me deixa chateado quando acontece alguma coisa, né? Igual você falava, quando tinha, sei lá, estava com algum problema, estava com alguma dificuldade, a gente não conseguia solucionar aquele problema e a gente acabava se descontrolando, a gente fica mal por dentro, né? A gente fica mal e a gente consegue às vezes reconhecer que, poxa, não precisava ter feito assim, poderia ter feito assado, poderia ter tido mais paciência. E isso daí é um construir virtudes. Eu acho que para esse podcast, assim, enquanto eu pensava, meditava, né, lia algumas coisas, 2 palavras para mim são muito cruciais, que a gente já falou, né? A questão da maturidade. Maturidade, cara. Você tem que ter maturidade. Tipo, você tem que entender... a gente partilhava um pouquinho, né, no nosso grupo interno aqui da Rede de Missão sobre o livro Egoísmo e Amor. Eu acho que todos os casais tinham que ler. Independente se é Todas católico. as pessoas. Todas as pessoas, cara, tinham que ler esse livro. Porque ele vai sempre olhar para você e falar, você é um imaturo. Você é um imaturo e você precisa melhorar. Não é só o seu umbigo que existe. Não é só o seu umbigo que existe. E trabalhar em cima disso. E a outra coisa que eu levo muito em consideração, que o Dan falou aqui, é a questão da circunstância. Cara, é muito circunstancial. Eu tenho um temperamento um pouco mais forte, né? Um temperamento mais voltado para aquilo que é irascível. Então, a raiva ela vem muito forte, às vezes acaba descontrolando um pouquinho. E é muito circunstancial. Quando eu falo circunstancial, é porque a criança ela não é um robô. E nós tendemos a achar que, cara, a gente fez um curso, a gente leu 200 livros, a gente está partilhando com os nossos amigos e vai ser aquilo. Não vai ser aquilo. É tipo assim, se eu fizer tudo certo, ele vai responder. Ele vai dormir 9 horas por noite. Mano, não vai, ele vai dormir 3, sacou? E vai ser péssimo, porque você está criando uma expectativa em cima daquilo que não é real. Porque o que é real é o agora, né? Tipo, o que é real é ele não dormir. O que é real é ele fazer birra. Isso é real. Né? Essa circunstância que é real. Não, é só porque a gente esquece que ele é uma pessoa, né? Que ele também tem as vontades próprias. Isso. E que ele também tem, né, os desejos desordenados, assim como nós. E aí eu lembro que um dos primeiros livros desses que eu li, que eu comentava no início, era um que se chamava A Força do Exemplo. E aí falava, né, sobre como é importante a gente ser exemplo para os nossos filhos, enfim, e não só exemplo para os nossos filhos, mas falava do exemplo na vida. E aí eu falei, nossa, beleza, ok, já entendi que é o exemplo. Aí eu fui ler o próximo livro, era O que os filhos esperam dos pais. E aí, basicamente, o que o livro falava? O que os filhos esperam dos pais? Que os pais os amem e que deem bom exemplo. E aí eu ficava, tá bom, Deus, eu já entendi que é o exemplo, né? E aí? E é assim... sempre esses livros de educação dos filhos voltava para essa questão do exemplo, do exemplo, do exemplo, do exemplo. E aí é engraçado porque a gente é muito fácil você entender isso, de que, nossa, é importante que eu dê um bom exemplo para os meus filhos, mas é muito difícil viver isso. Por quê? Ontem a gente comentava disso, que quando o Bento era um bebê, né, o Thiago falou, o Bento ficava pegando o óculos do Thiago. Eu pegava o óculos, pegava o óculos, pegava o óculos. Bernardo e aí com a máscara. Tipo, mano, solta minha máscara, pelo amor de Deus. E aí, um dia o Thiago se irritou, aí falou, é meu, esse óculos é meu, para de pegar. É meu. E aí, depois desse dia, todos os dias, tudo que o Bento queria, ele ficava, é meu. E a gente ria, porque, de fato, né, onde que ele aprendeu isso? E, às vezes, assim, é muito engraçado, porque o Bento já maiorzinho, né, ele tem 3 anos, então, tudo que a gente faz, ele repete. Tudo que a gente faz, ele repete. E aí, assim,
Óbvio que quando são coisas boas, ótimo, lindo. Ai, nossa, meu filho ajoelha na missa, olha como ele é lindo. Mas quando são coisas que a gente não gosta de ver, não gosta de ser revelado, que a gente faz, dói, custa. Porque a gente fala assim, cara, ele aprendeu comigo isso. E não era isso que eu devia estar ensinando para o meu filho. Não era isso. E, assim, nessas questões, às vezes, tipo, da birra, do grito, né? Quantas vezes a gente não vê uma pessoa pedindo para a criança parar de gritar, falando, para de gritar, né? Dando um grito. E aí, é difícil você se controlar. É difícil, na hora que a criança está gritando, você não querer gritar mais alto que ela. Tipo, eu que mando. Porque você quer mostrar quem é que manda. Só que exemplo que você está dando? E aí, por isso que, para mim, é muito forte isso, de que educar é educar-se. Né? Educar é educar-se antes de tudo. Então, para eu criar uma criança madura, eu tenho que ser madura. Eu tenho que saber que, independente das circunstâncias, eu não posso fazer birra, né? E aí, esses dias eu vi um vídeo no Instagram que mostrava, tipo, era falando assim, os adultos dizem que não gostam quando as crianças fazem birra. E aí era mostrando situações, sei lá, o cara escrevendo com a caneta parava de funcionar, ele jogava a caneta. Era fechado no trânsito, dava um grito, reclamava. Não sei o quê. E várias situações assim que, pra gente, vão sendo normalizadas. Porque, no fundo, a gente isso já é tão estabelecido que a gente não tem nem mais vergonha de falar. Né? Assim, é triste dizer isso, mas, poxa, nenhum de nós aqui tem vergonha. Quer dizer, a gente tem vergonha porque a gente tem consciência, mas é natural a gente dizer que a gente perde a paciência com os nossos filhos. E, caracas, isso é um pecado, isso é algo que deveria nos deixar, assim, extremamente contritos, envergonhados. Eu não estou dizendo que a gente não fica, a gente fica. Mas a gente consegue falar isso com naturalidade, sabendo que vai estar num podcast que qualquer pessoa vai ouvir, sabe? Porque é algo que todo mundo faz, mas que ninguém devia estar fazendo, sabe? Então, eu acho que isso sim, é o ponto-chave e o mais difícil de educar alguém. É saber que eu só vou conseguir educar o Bento para ser uma pessoa virtuosa se eu for uma pessoa virtuosa. Eu só vou conseguir fazer com que o Bento não faça birra se eu parar de fazer birra. Eu só vou conseguir que ele entenda que as vontades dele não são feitas o tempo todo, quando eu não fizer as minhas vontades. E aí, esse negócio do sono é muito real, assim, que eu acho que é uma das coisas que... Acho que é um dos primeiros desafios que a maioria dos pais passa e que é algo que é muito difícil, porque quando que a gente vai educar o sono da criança? À noite. Quando custoso, a gente está cansado. Cara, a gente chega de um dia cansado e aí você só quer deitar e dormir, você quer terminar as outras pendências que tem na casa. Que são várias, né? E a criança não dorme. Dá atenção pro marido, dá atenção pra esposa, enfim. E é difícil pra caramba fazer. Porque a gente tá com os nossos desejos também não satisfeitos, né? Sim. Então, acho que, pra mim, assim, o maior desafio, e é o que eu peço a graça de Deus todos os dias, é me educar, sabe? Ser melhor, porque assim, só assim os meus filhos serão pessoas melhores. Se eu não for uma pessoa virtuosa, eles nunca serão virtuosos. Se eu não for uma pessoa paciente, eles nunca serão pacientes. E isso custa muito, 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 muito mesmo. Pode falar. Não, eu só ia falar, tipo assim, desse negócio do exemplo, para mim custa muito, porque igual vocês falavam que a gente está 24 horas com nossos filhos, né? Não é, tipo, 4 horas com um aluno que você nem conhece direito, enfim, mas você está 24 horas com ele. Para mim, isso é muito difícil ser exemplo, porque, igual a Lud estava falando, eles imitam tudo que vocês fazem. Então, às vezes, me pegam vendo a Helena e eu fico assim, onde ela aprendeu isso? Tipo assim. Aí eu olho e fico assim, porque eu sou assim, sabe? Então, assim, como a Luz estava falando, é super normal falar que você perdeu a paciência com o filho. Eu sou uma pessoa muito estressada em casa, por diversos motivos, mas eu sou uma pessoa muito estressada. E, tipo assim, hoje, igual o Daniel estava falando, que, tipo assim, meu Deus, por que o Gaia me chamou para falar sobre isso? Tipo assim, mas é porque aconteceu coisas que eu falei assim, eu preciso mudar, tipo assim, hoje, porque senão vai ficar cada vez pior. Tipo assim, a Helena,
Ela, tipo assim, ela é de boas e tal. Mas, assim, quando ela pega... Helene é um amor de criança. É a Falou a mãe criança que passou um mais dia com ela, né? Não, gente, ó, ela é maravilhosa. Helene é linda. Não, mas assim, de fato, ela é super... Mas ela é muito calma, assim. Só que, assim, quando ela tá em situações... Porque, igual o Gaia tava falando, a gente cria na nossa cabeça achando que a criança vai fazer tudo que a gente aprendeu. Ah, então, se eu fizer isso, ela vai repetir, vai dar tudo certo. Ela não vai fazer birra na igreja, não vai gritar e tal, enfim. E não é assim que funciona. Eu brinco até, tipo, porque antes de ter a Helena, eu via muito vídeo de amamentação e tal, não sei o quê. E é sempre com uma boneca, né? Aí, quando eu na prática, aí eu até falava, mas é óbvio que é fácil. Tipo assim, você está fazendo com uma boneca, tipo assim, vai fazer com a criança que está se mexendo, chorando. Mas, enfim. Então, assim, eu, muitas vezes, quero que a Helena não faça birra, tipo assim... não grite e tal. Então, quando a Helena está em situações, tipo, quando ela está com sono, enfim, e agora ela está descobrindo que ela tem vontades, que não sei o quê, né? ela sabe que se ela... Enfim. Então, assim, às vezes ela fica estressada. Tipo assim, ela chora, grita. Tipo assim, ela está aprendendo a gritar e tal. Ontem mesmo a gente foi... num restaurante, aí tinha uns brinquedos. Aí, quando a gente foi tirar ela desses brinquedos, obviamente, ela chorou, tipo, gritou. Ela quis bater. Bater, assim, não que ela saiba o que é bater, mas, tipo assim, ela quis, né, voltar para aquela situação. E, assim, vendo a Helena daquele jeito, eu fico, meu Deus, como eu, às vezes, muitas vezes sou assim, tipo, eu quero sair de uma situação que está me causando... que eu não estou gostando, e muitas vezes eu choro. Eu quero chorar e quero sair daquilo. E aquilo me doeu muito ver a Helena daquele jeito, porque assim, 24 horas, tipo assim, você com a criança, e ela tá vendo, tipo, se minha mãe faz isso, eu também posso fazer e eu vou conseguir. Né? Enfim, igual quando eu tive que mudar de escola, né? Então, aquilo para mim foi muito... Que coisa, eu não quero mudar de escola. Estava cômodo para mim estar na escola onde eu estava. Estava perto da minha casa, eu já conhecia os professores, eu já conhecia a direção, eu já conhecia os alunos, já sabia com quem eu estava lidando. Então, mudar daquilo, sair daquilo, me fez ficar muito mal e me fez chorar muito, porque eu não queria, né? E, assim, não que a Helena viu essas cenas e tal, mas eu falo assim, se eu, adulta, não consigo ver o lado bom daquilo, tipo assim, não, eu estou mudando porque eu preciso sair do meu comodismo e, né, enfim, conhecer coisas novas, enfim, pessoas novas. Imagine uma criança de 1 ano de idade que tipo está começando a descobrir suas vontades e tipo assim, enfim, não sabe de nada ainda muito da vida, aquilo, né? Então, sim, o ser exemplo na minha casa me pega muito, assim, porque para mim a Helena ela me educa mais do que eu educo ela, tipo assim, nesse sentido que vocês falavam, de ser virtuosa, tipo assim, todos os dias. Não é tipo você virtuosa durante 50 minutos. Não, eu preciso ser virtuosa 24 horas por dia. E isso nos faz ser exemplos para outras pessoas, né? Não só para os nossos filhos, né? Sim. E a gente espera uma maturidade dos filhos que nem mesmo a gente tem, né? E já naquela idade, assim. Tem um ponto importante também, que acho que é essa questão de entender os momentos também dos filhos, né? Então, eu preciso entender que hoje o Bernardo, por exemplo, na missa, pela idade toda e talvez até uma questão temperamental, não sei, mas o Bernardo hoje, ele não vai conseguir ficar no banco com a gente. Então, eu não preciso esperar ele dar uma birra. Por isso também é importante você estar presente, porque você pode antecipar os comportamentos do seu filho, né? Por isso que não é simplesmente... É diferente quando você está presente mesmo. Você conhece o filho, você sabe... E aí pega uma coisa que... Tem essa questão da maturidade, que às vezes a gente espera dos nossos filhos, uma coisa que eles não têm mesmo. E, como a Lud falou, né? Nem formação do cérebro tem para isso mesmo. Né? Então, é uma coisa que nem depende dele. Você tem que aprender... Não, nem o cérebro, meu cérebro está formado para isso, pai. Né? Então, tem essa questão, que a gente às vezes espera mais do que eles, de fato, podem dar. E tem uma coisa que pega também... A gente está falando muito um contexto muito nós dentro da nossa casa, né? Sim, assim, mas tem esse aspecto externo também. E aí a gente tem a questão de que
existe essa soberba e esse egocentrismo de que meu filho ele tem que me obedecer também. Não é simplesmente não fazer porque é perigoso, não deve ser feito, mas porque ele tem que fazer. Então tem também, eu quero fazer tal coisa, mas eu quero também que ele me obedeça. Claro, né? Tem que obedecer. Tem que obedecer os pais, enfim, mas mais para dizer que fez o que você queria, necessariamente, do que você olhando para um bem dele mesmo, assim, né? Então tem isso. E tem também, quando se trata de um ambiente externo, daquilo que os outros pensam que você não está fazendo direito. Sim. E eu lembro que o padre Adson, ele aliviou um pouco o meu fardo, assim, né? Nessa questão, por exemplo, de missa. Que ele comentou um dia, nossa, é engraçado, assim, porque como os pais passam vergonha e como Deus educa os pais nessa vergonha quando o filho faz uma birra, alguma coisa assim na missa, né? E não é que você simplesmente deixa ele fazendo birra e não tô nem aí, porque você entende que atrapalha o ambiente, você tem que tomar uma atitude, assim, né? No sentido de retirar, né? Procurar outra coisa, ele, né? No sentido deles parecer, mudar o foco, enfim. Mas é, de novo, Deus formando a gente, que é o que a gente mais está falando, é Deus nos educando. Porque, de fato, não é... Cara, eu preciso ter vergonha também das minhas falhas e tudo mais, mas eu preciso entender também que o meu filho faz isso, e nesses momentos é Deus me educando também e me colocando no meu lugar também, sabe? Assim, de que eu não sou o bam. E eu não sou nem como o esposo bam, nem o pai maravilhoso, que meu filho é um modelinho, que está aqui super e todos... Sabe? Não. Eu também sou... Ainda que eles não vejam minhas limitações, eles estejam ali só vendo assim, nossa, tá vendo? Nossa, o filho dele deu uma birra e tudo mais. Mas eu sou essa pessoa frágil e falha. Então, essa vergonha, eu lembro que quando ele falou... E a Xanda sempre me comenta assim, que eu fico super vermelho, assim, né? Que eu fico super com vergonha quando ele dá. E eu lembro que quando ele começou isso, foi justamente um dia que foi um bispo. E um bispo que nunca tinha vindo aqui, né? Porque eu pensei, eu falei, cara, se fosse, às vezes, o Padre Adson, que a gente já conhece, né? Às vezes, né? Às vezes não ficaria tanto. Mas o Bernardo resolveu brincar de gritar numa missa com o bispo, que vi a primeira vez. Eu falei, cara... E aquela coisa, às vezes, quanto mais tu fala que não, mais a criança faz. Né? Então eu entendi. Fala, cara, o Bernardo, antes ele estava no momento que ele ficava no banco com a gente e estava tudo bem. Hoje ele está num momento que eu preciso me distanciar um pouquinho mais, até para a Amanda poder participar um pouco melhor da missa, porque senão ele quer o tempo todo lá em cima dela, né, e tudo. Então eu preciso entender também esse momento dele e antecipar algumas coisas também. Não preciso esperar simplesmente acontecer. Só que isso se dá quando eu estou presente. Quando eu entendo que ali eu preciso estar com o Bernardo. Eu preciso, claro, prestar atenção na missa, mas eu preciso estar com o Bernardo. O Bernardo não é alguém que está me atrapalhando a fazer algo. Não, mas o Bernardo também está me educando, talvez nesse momento, a participar um pouco diferente da missa. E quando ele tiver uma maturidade um pouco maior, eu vou poder, primeiro, com o meu exemplo, mostrando que ele já precisa ficar um pouco mais no banco, que já não dá mais para ele ficar brincando o tempo todo, que agora ele consegue ter um pouco de atenção maior, que agora ele consegue, né, participar um pouco melhor no sentido de estar, né, não só andando, brincando. Então, uma coisa que você falou do cíclico, né, tem coisa que a gente também precisa... Opa, o momento agora pede isso, agora esse momento pede aquilo. Mas passa muito pela gente, né? E eu acho que é muito difícil, assim, se a gente fizer uma avaliação bem breve, difícil no sentido de... se a gente fizer essa avaliação breve, assim, de, cara, até eu me casar foram 27 anos. 27 anos com as minhas próprias atitudes, 27 anos sem ter muito entendimento de doação, 27 anos vivendo para mim mesmo, fazendo a faculdade que eu quero fazer, 27 anos saindo para os lugares que eu quero sair, 27 anos dormindo tanto de horas que eu quero dormir, né? E entender também esse processo, nós como pais, enfim, né, como maridos e etc, e tal, como esposos, ter essa noção de que, cara, você ficou 27 anos vivendo desse jeito. Não vai ser do dia para a noite que você vai resolver todos os seus problemas, que você vai se tornar o melhor pai, que você vai se tornar o melhor marido. Por quê? Porque você tem toda uma carga. Então, para quem está escutando isso agora, já faça essa avaliação. Não deixe para fazer essa avaliação simplesmente quando você estiver no problema. Porque quando você estiver no meio do problema, vai ser muito mais difícil, muito mais doloroso, né? Tente reconhecer, assim, quais são as suas limitações, o que você pode melhorar, como que você pode melhorar, né? E as leituras, elas são muito importantes. Eu estou lendo um livro que é Como Ser um Bom Pai, né? Eu não vou lembrar agora o nome do autor, mas, enfim. E ele fala que, basicamente, a gente tem que trabalhar com as nossas crianças 3 aspectos. O aspecto afetivo, o aspecto moral e o caráter.
né? Que estão meio que relacionados. E isso passa muito por esse exemplo, né? A afetividade, ela é mais simples, né? A afetividade de carinho, de afeto, de beijo, de abraço, de trazer esse aconchego mesmo, né? Do toque, enfim. E o caráter e a moral, ela é mais difícil, porque ela vai dizer muito mais em relação a gente, né? Então, fazendo essa pequena ligação, assim, é muito voltado para a gente. E a gente não vê muito isso, né? Assim, lá fora, no mundo, enfim. A gente vê as pessoas que não reconhecem as suas próprias necessidades e elas vão agindo, essa criança vai crescendo, se desenvolvendo, com aqueles exemplos que poderia ter sido resolvidos se, né, o pai, se a mãe tivesse olhado para si mesmo e falar, cara, se eu continuar fazendo isso, o meu filho não vai se desenvolver, né? A gente fala, né? A família hoje está vivendo um grande problema. E por que a sociedade está tão caótica? Porque a família está vivendo um problema e essa família não quer tentar resolver esse problema. É muito mais fácil. Bota ele na escola, deixa ele lá, ele está precisando gastar energia, ele é jovem, ele é adolescente, mas na verdade não, cara. Muitas das vezes é a atitude desses pais, né? De nós pais, deles não, né? Vamos colocar a gente também, porque a gente também é muito falho nesse sentido. Então, nós, pais, temos essas dificuldades de enxergar quais são as reais necessidades dos nossos filhos e entender que eles estão se situando no mundo. É como se, assim, Bernardo quebrou a garrafa, é o sistema de orientação dele. Ele não quebrou a garrafa porque ele queria quebrar a garrafa. E para a gente é muito difícil, porque durante, sei lá, não 27 anos, mas não durante 30 anos, mas durante 27 anos da nossa vida, quebrar a garrafa, mano, você tá doido? Você vai quebrar uma garrafa? Entende? Entender que o Bernardo quebrou uma garrafa é o sistema de orientação dele. Eu estava assistindo um curso, né, e o cara estava falando assim, ele falou, eu deixei meu filho com meu filho mais novo, e o meu filho mais novo estava na cozinha e tal, preparando chocolate, né, achocolatado, tal, no copo de leite. E eu deixei. Né? Eu estava na sala e eu deixei ele fazer isso. E o mais velho estava preparando para o mais novo. E o mais novo pegou a xícara e virou a xícara de chocolate no chão. Em diversas outras circunstâncias, o pai chegaria e falaria, tipo, bicho, por que você deixou ele jogar no chão? Ou, por que você está fazendo esse... Sabe? E não entender, falar, não, calma, por que ele jogou no chão? Ele não jogou no chão porque ele queria. Foi um sistema de orientação e eu deixei. Então, tipo, não faz sentido eu que deixei eu brigar com ele porque ele, entendeu? A gente estava comentando, né? Lá em casa, no nosso antigo apartamento, tinha uma canaletazinha que ligava na tomada porque a gente tinha feito uma extensão de tomada para outro quarto. Então, ficava a canaleta e etc e tal. E o Bernardo ia todo dia nessa diabo dessa canaleta com energia, cara. Sabe? E eu, tipo, cara, não pode. Mas, bicho, é o sistema de orientação dele. Eu assisti um vídeo de uma mulher que ela falava assim, ao invés de você dizer o que o seu filho não pode fazer, ensina como ele pode fazer. Né? Então, ao invés dele pegar e puxar a canaleta, ensina como é que ele coloca de novo a canaleta no lugar. Porque se ele colocar, você já protegeu ele. Ele tirar, não, é um problema, mas você consegue resolver esse problema. Ensinar ele a resolver esse problema. E essa mãe falava assim, né? Ao invés de falar para o meu filho que ele não pode pegar o prato que está onde ele consegue acessar, eu vou secar o prato e vou falar, filho, guarda o prato. Mas vai quebrar o prato. Mas tem um risco. Sim, isso daí também passa por educar, né? Isso também passa. Não simplesmente... Eu acho que nós, né, e agora a gente entende um pouco mais os nossos pais, assim, pelos nãos que foram dados ao longo da nossa criação, né? Esse deixar a criança fazer, porque ela está se orientando no mundo. O Bernardo e o Bento, eles estão na fase da vontade. Né? A Xanda estava explicando para a gente que funciona mais ou menos assim. A criança, ela até uma certa fase, ela se relaciona no mundo como o Bernardo, né? Tipo, o Bernardo, terceira pessoa. Ele não se relaciona como eu, como um ser que tem vontade. O Bernardo e o Bento sou eu. Eu quero fazer isso. Eu quero ficar no parquinho. Eles já se orientaram, eles já entenderam que, tipo assim, dentro deles existe uma vontade. E se a gente toda hora ficar podando, de duas a uma. Ou eles vão crescer muito frustrados, ou eles vão crescer mega revoltados com a vida. Porque não pode fazer nada. Né? E como é difícil para a gente entender isso. Não é podar a vontade, mas direcionar Exatamente. A vontade, né? Educar Exatamente. A vontade dos nossos filhos. A gente, quando nós somos chamados, né, a vocação no matrimônio, a vocação da paternidade, é exatamente isso. É um chamado de
auxiliar os nossos filhos a caminhar bem. A caminhar, aprender a caminhar. Não é que a gente vai ficar levando eles no colo o tempo inteiro. A gente vai ensiná-los a caminhar. E esse ensinar a caminhar, às vezes vai precisar cair, vai precisar quebrar uma garrafa, vai precisar meter a mão na tomada, vai precisar fazer outras coisas, né? E cabe a gente entender esse diagnóstico. Acho que pelo meu temperamento, e eu posso falar aqui de uma partilha bem pessoal, assim, até, sei lá, semana passada, 2 horas atrás, eu tinha muita dificuldade de entender. E uma colega nossa, que é próxima assim, da Rede Missão, ela postou, acho que todo mundo conhece a Maria Clara, né, Mizazi? Ela postou essa semana, assim, que ela teve o Guido, né? E aí, com o Guido, cara, ela falou, cara, tudo que eu aprendi nos cursos, eu replico com ele, 80% funciona. 80% funcionava. Rotina de sono, alimentação. E ela falou com a chegada da Bia agora, tipo assim, é caos. Porque a Bia não se comporta como um robô. Né? Tipo, não é igual o Guido, que aceitava todos os comandos. Ela é completamente o oposto. E isso começou a gerar na Maria Clara um sentimento de frustração. Por quê? Porque, na verdade, ela queria simplesmente que a Bia reagisse àquele comando, mas ela é diferente. E a gente está falando de uma criança que é fruto do mesmo amor, do mesmo pai, da mesma mãe. Entende? Então, tipo assim, como é difícil a Lu de hoje com o Tarcísio e com o Bento? Deve ser muito difícil. Como vai ser difícil a Lu também quando chegar o... Daniel. O Daniel, isso. E como vai ser difícil também uma experiência nova para nós quando chegar os irmãos e irmãs dos nossos filhos, Sim. né? De entender que, tipo assim, é individual o negócio. Sim. É uma pessoa, né? É uma pessoa, isso, cara. Não, isso é muito de você não cair no erro de comparar com as outras famílias, enfim, que você vê, de cair nesse erro. Porque, tipo assim, a Helena é diferente do Bento, que é diferente do Bernardo, do outro Bernardo, do Tarcísio, vai ser diferente do Daniel. E, tipo assim, a gente nos preparar para isso, porque como a gente falou, não é um robô, é um ser diferente. Como nós somos diferentes, as crianças são diferentes, elas vão agir diferente. É igual essa questão do sono. Tipo, com a Helena, funcionou. Mas... Uma maravilha. Com a Helena, pode falar melhor. É o sonho de todos os pais. Essa questão do sono, realmente, tipo assim, é algo muito bom que funcionou para a Helena e que talvez não funcione para o Daniel quando ele nascer. E, tipo assim, a gente precisa estar preparado a agir nessas circunstâncias e, né, enfim. E é bonito a gente pensar isso porque a gente olha para os nossos filhos como Deus olha para nós, como indivíduos, como pessoas, como pessoas que têm suas próprias vontades, que têm suas próprias características, que têm suas qualidades e defeitos. E, nossa, como é lindo assim, a gente observar as diferenças dos nossos filhos, sabe? O jeito que o Bento é de um jeito e o Tarcísio é de outro jeito, né? Como o Bento reagia a certas coisas, mesmo quando ele era bebê, e como o Tarcísio reage diferente, porque eles são pessoas diferentes. E ainda que eu faça a mesma coisa, exatamente igual eu fiz com o Bento, com o Tarcísio, a resposta não vai ser a mesma, porque eu não estou lidando com uma máquina que eu aperto um botão e ela liga. Eu estou lidando com uma pessoa. E aí, enquanto o Dan falava, eu lembrei de uma brincadeira que a gente tem lá em casa, que é quando os meninos fazem alguma coisa que não é próprio da maturidade deles. Então, assim, por exemplo, sei lá, eu deixei a massinha, o Ben estava brincando de massinha, a gente não guardou a massinha, o Tarcísio foi lá e comeu a massinha. Aí o Thiago chega pra mim e fala bem assim, amor do céu, você não sabe, o Tarcísio comeu a massinha. Aí eu falo assim, quem que é o adulto da história? Sabe, tudo a gente brinca assim, quando os meninos fazem alguma coisa que a gente deveria ter evitado e a gente não evitou, ou quando a gente deveria ter direcionado alguma coisa, sei lá, era para ele dormir 12:00 e ele foi dormir 2 horas da tarde. Ai, mas nossa, eu não acredito, o Bento, não sei o quê, foi dormir 2 horas. Mas quem que é o adulto da história? Aonde que a gente estava para não ter conduzido ele para que ele dormisse no horário que era para ele dormir. E aí eu não estou dizendo, e aí voltando, né? Aquilo que a gente diz, não é que é uma máquina que aquilo que a gente fizer com certeza vai dar certo. Mas a gente sabe que estudando e que
prevendo as situações, conhecendo o nosso filho, a gente consegue direcionar. E a gente precisa assumir essa responsabilidade, porque às vezes é muito mais fácil colocar a culpa na criança. Às vezes é muito mais fácil eu chegar e dizer assim: ah, não, meu filho tem TDAH, é por isso que ele não consegue ficar parado, né? Por isso que ele não consegue fazer isso. Ah, meu filho não consegue comer sozinho, mas é porque ele tem blá. O Bento, assim, ele tinha uma dificuldade, por exemplo, de se relacionar, de ir com outras pessoas. Ah, mas é porque ele nasceu na pandemia. Não, mas e o que eu, como adulto, vou fazer diante dessa situação para ajudar o meu filho a ser uma criança que consegue se relacionar, que consegue estar com outras pessoas? É assumir também as rédeas da educação, de saber que nós somos adultos, né? Que nós somos os adultos responsáveis por direcionar aquela criança, porque é muito fácil a gente se apoiar nas nossas misérias, falar: ai, nossa, não, realmente eu tenho que melhorar. Tá, mas eu tenho que melhorar e já ir fazendo, né? A gente já está correndo o tempo, né? Já está correndo, a gente já tá educando, e é isso aí. Bora ser o adulto, assumir as responsabilidades. Tipo, às vezes a gente não quer... É sempre uma brincadeira lá em casa, né? Ah, você não quer fazer alguma coisa? Não, mas eu sou adultinho, então vou fazer, né? Tipo, quem é o adulto? Vamos embora. Então, é ter essa consciência de que, óbvio, eu estou lidando com uma pessoa que não vai responder igual uma máquina, mas eu também sou o adulto, eu sou o responsável, eu sou aquele que tem que direcionar, porque Deus me conferiu esse papel, né? O papel de guiar essa criança. E se eu não estou guiando, então, bem, tem algo errado. Sim, e isso acontece desde Gênesis, né? Eu acho muito interessante quando a gente vê que coisas lá, né, do princípio se repetem, talvez só que em situações diferentes, né? A gente falou, por exemplo, sobre virtudes, né? Sobre essa educação, a vergonha, e tem a ver também com essa humildade, sobre essa soberba, né? Vários assuntos que estão desde lá. E com Adão também foi assim, né? Então, ele que deveria estar vigiando o paraíso. Aí a Eva vai, come do fruto, a mulher que tu me destes, né? Tipo, então tem muito isso, aí joga a responsabilidade. Mas você tinha que estar cuidando, sim, né? Sim. E uma coisa que eu lembrei aqui, que lá na época de faculdade, teve um professor que falou, e nem era sobre criança, não, assim, né, a aula e tudo mais, mas eu lembro de uma fala que ele comentou que foi bem assim: as pessoas... Primeiro, ele falou assim, que deveria ter uma escola para pais. E aí já me chamou a atenção. Tem que ter psicotécnico para pais. E aquilo já me chamou a atenção. Eu falei: caramba, você vai criar, né? Você vai educar uma pessoa, né, nova, e você nunca fez isso, né? Achei interessante ele comentar. E aí depois ele fala assim: um dos erros mais comuns que eu vejo é o pessoal falar que, mas não sei o que, meu filho faz assim, o outro faz assim, e eu eduquei da mesma forma. Ele fala assim: o erro está aí. Você educou da mesma forma. Sim. São pessoas diferentes. Aí eu, na hora, eu falei assim: caramba, isso faz tanto sentido, né? Porque, de fato, eu comecei a pensar, a época estudante, né, e tudo, lembrar dos meus irmãos. Eu falei: caramba, é mesmo, se meus pais, eu e meu irmão, minha irmã, nós somos diferentes. Se ele faz exatamente igual, não vai ter como. Né? Assim, o que reforça para mim, não reforça para o meu irmão. O que, sei lá, me incomoda, não incomoda o meu irmão. Se ele for agir do mesmo jeito, acho que, de fato, não dá certo. E, às vezes, como a gente falou de novo dessa questão cíclica, em um momento para o Bento deu certo, depois já não deu mais. Aquilo que antes reforçava o comportamento do Bento, hoje não reforça mais, hoje é outra coisa, a gente tem que estar atento. Então, de novo, a gente tem que participar, né, da educação dos nossos filhos. Não tem como ser: Bento, mas você gostava disso. Mãe, gostava disso há 3 anos atrás. Assim, não, você tem que acompanhar, você tem que estar junto. Então, eu acho muito interessante mesmo essa questão do entender que são pessoas diferentes e como que funciona para um, né, e funciona para outro, como de outro jeito não. E uma coisa interessante que a Lud falou sobre essa questão de Deus, que é uma coisa que tem me ajudado com o Bernardo, é isso: toda vez que ele faz alguma coisa que, sei lá, eu acho que não deveria e tudo mais, eu fico pensando, falei: cara, como eu faço isso com Deus frequentemente, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Como é frequente que eu dou as minhas birras, sei lá, com Deus. Sim. Ou quantas vezes ele me fala para não meter a mão na tomada e eu insisto em meter a mão na tomada, e eu tenho que depois ir lá no confessionário falar: padre, eu meti a mão na tomada de novo. E aí ele olhar para mim e falar assim: caramba, né, velho? De novo, meter a mão na tomada, Daniel? Eu já falei, E aí aquela coisa: e o que você tem feito para não meter a mão na tomada, Daniel? E aí, Daniel, né? Porque o Bernardo, ele não sabe. E é uma coisa interessante que você falou
de trazer também coisas que podem ser feitas, né? Eu acho que o não é importante, diferente de muitos outros psicólogos, eu acho que o não é importante, você tem que direcionar aqui, não, isso é importante. Mas também você tem que entender o nível de compreensão do teu filho. Tem pessoas que acham que um discurso, né? Nossa, isso faz lá um discurso enorme. A criança não entendeu nada daquilo, né? Então seja mais direto, né? Mais curto. Isso assim não pode, faz de tal jeito, dê um modelo. Sim. Acho isso é muito legal do modelo. Esse não pode, mas esse pode. Então faça desse jeito. Essa ajuda também a depender do momento da criança, da idade também é importante. A Lu falava sobre essa questão, né? Acabou a hora de brincar. Pô, ninguém quer parar a hora de brincar, né? De parar de fazer alguma coisa. Só que nós, adultos, nós sabemos mais ou menos quando o tempo tem, né? Ou a gente, às vezes, programa, a gente tem essa compreensão, a criança não. Então, às vezes, uma coisa que ajuda são marcadores, né? Olha, filho, daqui a pouco você vai ter que parar. Quando se a criança tocar não... o celular do papai, a gente vai parar. Às vezes ela não entende ainda, né? Sei lá, a hora e tudo mais. Então você começa alguns marcadores ali para a criança entender que está acabando, né? Sim. Você não só chega e tira a criança, porque ninguém gosta de ser tirado do nada, né? Tô aqui jogando futebol, segurando na minha mão e vamos. Uma coisa também, né? A gente, as crianças, e aí a depender também do nível da criança, né? Da idade, ela compreende um pouco melhor, mas dificilmente a gente fala para os nossos filhos o que a gente vai fazer. Por exemplo, shopping. A gente conversa ali com o nosso cônjuge, né? A gente vai passar em tal loja, vai fazer tal coisa. E a criança, não, a gente cata, leva, tira ponto, isso aqui. E aí, quando ela, de repente, o moleque chega no shopping cheio de luz, brinquedo, daqui a pouco ela tá em casa. Daqui a pouco tirei. Tipo assim, não, como é que é isso aqui? Não, então explica. Olha, filho, a gente vai pra estar aqui. Daniel, mas isso não vai evitar as birras. Não, mas pode diminuir. Sim, sabe? Tem umas coisas que podem diminuir. E as birras fazem parte, a gente vai lidando com isso. Ela vai, porque é frustração. E a gente faz as nossas birras, a gente falou isso, né? Sim. Então, fechando esse momento, eu acho muito importante essa relação com Deus. Eu acho que isso está mexendo muito comigo, assim. Falar, cara, eu dou muita birra com Deus, eu faço muito aquilo que Deus me educa para não fazer, que Ele me ensina, não. E Ele está ali, pacientemente, e é muito me acolhendo, bonito. me amando nisso, me formando. Eu acho que é muito bonito também de ver, né? Inclusive, puxando uma palavra do nosso iniciador, que ele mandou para nós, enfim, acho que foi essa semana ou semana passada, na qual ele falava que Deus, né, ele falou diretamente com José e falou diretamente com Maria. Ele não falou com os pais de Jesus ao mesmo tempo. Né? Isso é uma meditação também muito importante, porque Deus fala conosco. Ele vai na nossa individualidade. Ele não pega nós todos aqui do Campus Vida e fala, olha, façam isso. Ele até faz, mas para um direcionamento da rede, não um direcionamento pessoal, né? Não um direcionamento nosso, individualizado dentro da nossa casa com o nosso filho. Dentro da nossa casa com o nosso filho, ele fala conosco, né? Até o pessoal brinca, né? Tipo, cuidado se você pede para Deus ter paciência, porque Ele vai usar muito disso, né? Então, assim, essa relação, né, de educação dos nossos filhos passa pela nossa filiação divina, né? Passa por nós sermos filhos de Deus. Eu acho que a gente pode já pensar, né, no encerramento com isso, assim, passa pela filiação divina. A gente precisa começar a entender que a relação com os nossos filhos, ela só melhora se nós nos relacionarmos bem com os nossos pais e com o nosso Pai maior, que é o Deus, né? Vai passar por isso. Por quê? Porque assim como os nossos pais falavam para nós, talvez de uma forma mais generalizada, o nosso Deus, o nosso Pai Deus, fala diretamente conosco. E naquela janela, eu não lembro como é que é o nome, não sei se vocês vão lembrar da janela de Ró, que é você e Deus, como você se relaciona com as pessoas. Tem um nome dessa janela. A janela de Johari, mas que é o que eu sei sobre mim, o que as outras pessoas sabem. Aí tem o que Deus sabe. Não, o que ninguém sabe, né? Que aí no caso a gente coloca o que só Deus sabe e o que eu e as pessoas sabemos. Isso. E é muito interessante você olhar para isso, porque ali está a sua relação com Ele. A sua relação com as outras pessoas, né? Enfim, com amigos, com o esposo, vai passar primeiro com a sua relação com Deus. Se a sua relação com o próprio Deus não está muito boa, se você não tem frequentado os sacramentos, se você não tem feito uma visita ao Santíssimo pelo menos uma vez na semana, se você não tem ido a uma missa a mais, se você não tem se confessado para trabalhar em você
a virtude da humildade, se você não tem feito as coisas com essa magnanimidade de coração em prol, né, do próprio Deus, possivelmente você não vai conseguir ter as características de enxergar os seus pontos onde você precisa adquirir virtude, onde você precisa amadurecer, onde você precisa melhorar, para ser um bom pai, para ser um bom exemplo para o seu filho, né? Eu acho que quando a gente fala da educação dos filhos, a gente fica muito, muito, muito preocupado também nessa questão, né? De a gente tem que trabalhar a afetividade, a gente tem que trabalhar o caráter, a moral e tal, mas tá, beleza, isso é importante. E Deus? Né? Onde que Deus está entrando nisso? Mas eu rezo pelo meu filho. Fala, bom, que bom que você reza pelo seu filho, né? Era o mínimo que você poderia fazer, mas existe mais que você tem que fazer, né? E mais para que você possa espelhar isso daí para o seu filho, né? Para que você possa trabalhar isso com o seu filho. Então, essa dimensão espiritual também passa, né? Educar na fé, né? O educar na fé também vai fazer com que o nosso filho, acho que nós todos aqui podemos dizer isso, né? Nós que estivemos presentes em grupos de jovens e etc e tal, ao longo da nossa, né? Nos ajudou a chegar aqui hoje, né? Porque, de certa forma, os nossos pais, bem ou mal, certo ou errado, se preocuparam em algum momento que nós estivéssemos presentes ali, né? E ter essa relação, estivéssemos ali tendo essa relação com Deus, né? Então, acho que é muito importante ressaltar esse aspecto dessa relação, da filiação divina, porque Deus nos educa também todos os dias, né? Então, Ele nos educa para que nós sejamos capazes de educar os nossos filhos. E, claro, é aquilo que a gente comentava aqui, foram 28 anos vivendo do mesmo jeito. Não vai ser do dia para a noite, né? Vai ser frustrante se eu esperar que do dia para a noite eu consiga resolver todos os problemas, seja o melhor pai do mundo, seja o melhor marido do mundo, seja o melhor educador do mundo para o meu filho, enfim. E pega assim, no que está de fato por trás de eu querer ser esse melhor pai e melhor marido, né? Egoísmo e amor, né? Porque é para que eu seja considerado um bom pai, um bom marido, ou é porque porque eu quero ser santo e aí isso é um reflexo? É porque eu trabalho em mim esta busca pela santidade, isso é um reflexo. Por isso que eu falava um pouco assim dessa questão às vezes profissional e tudo, que eu acho que assim, eu buscando a minha santificação, vai ser natural. Eu vou ser um bom pai, eu vou ser um bom marido, eu vou ser um bom profissional, um bom psicólogo e tudo mais. Porque é o que a gente falou sobre aqui, sobre educar as nossas vontades, sobre a gente trabalhar as nossas virtudes, sobre a gente ser isso, para sermos exemplo. Mas não é um ser para ser, ou não é um fazer por fazer. É de fato, como a gente fala, é de fato primeiro um ser. Um ser para que a gente seja santo. E acho que assim, se a gente pega de fato isso de forma muito verdadeira, assim, não um discurso qualquer de que um discursozinho de igreja que você tem que falar, não, mas se eu entendo que eu fui chamado a ser santo, a minha missão aqui é ser santo, as coisas vão acontecendo, sabe? E aí você é um transbordar mesmo. E só para não dizer que a gente não falou, né? O Dan citou algumas coisas, mas que eu acho que é legal a gente trazer também para um podcast como esse, é pensar em ferramentas que nos ajudem nessa educação, né? A gente já está caminhando para o final, mas pensar assim, que eu devo buscar ferramentas que me auxiliem. Então, por exemplo, o Dan citava esse exemplo de você estabelecer uma rotina com a criança e de você dizer para a criança qual é a rotina dela, que isso vai ajudar. Você antecipar as coisas com a criança. Então, às vezes, vai finalizar uma atividade e antecipar. E até nisso também entra o conhecimento do nosso filho. Porque, por exemplo, com o Bento, eu via que se eu ficasse falando assim, filho, daqui a pouco a gente vai terminar, não sei o quê. Criava meio que uma ansiedade no menino, assim, que ele ficava mais elétrico. Uhum. Então, tipo, essa questão de falar, não, quando o alarme tocar, porque aí era surpresa. Algo mais surpreendente, assim, que para ele funcionava melhor. E como que eu descubro isso? Estudando várias técnicas e vendo como que o meu filho reage a cada uma delas. Sei lá, esse negócio do sono, né? Você falou que você fez de um jeito com o Heleninho que funcionou e que pode ser que com o Daniel você precise educar de uma outra forma. O que não quer dizer que você não vai educar o sono dele.
né? Você vai educar o sono do Daniel, talvez com outra técnica que não foi a mesma que você usou com a Helena. Então, a gente pensar em estratégias. Então, essa questão de ter uma rotina com a criança, de estabelecer limites que sejam claros, que sejam diretos, de você entender um pouco sobre o desenvolvimento infantil. Nossa, quando eu li aquele livro, O Cérebro da Criança, eu comecei a entender muito do que eram as birras do Bento. Eu falava, cara, ele não tem maturidade cerebral para lidar com certas coisas. E eu preciso, às vezes, antecipar para que eu ensine ele a lidar antes dele ter tipo um curto-circuito cerebral mesmo. Porque, às vezes, era isso. Eu via ele tendo um curto-circuito e eu não sabia lidar. Mas eu, de fato, naquele momento, não ia ter muito o que fazer. Mas antes eu poderia lidar de outra forma. Então, conhecer o seu filho, de saber assim, nossa, o Bento, quando ele está numa birra, ele reage melhor a eu distrair ele. Ou não, o Bernardo, quando ele está numa birra, ele reage melhor com toque físico, com eu direcionar ele, trazendo ele para a realidade. Não sei, assim, várias estratégias de educação que são importantes para que a gente possa viver isso melhor também. Então, a importância da autonomia para a criança, por exemplo. Esses dias eu conversava com o Thiago, né? Que a gente gosta, sim, de dar muita autonomia para o Bento, em todos os sentidos. Então, desde sempre, eu deixo ele, por exemplo, lavar a louça comigo. O povo chegava assim, nossa, mas ele lava um prato de vidro? Sim, eu estou do lado dele, tá tudo bem, né? Eu vou conseguir... Tipo, não vou deixar ele quebrar o prato, né? Mas eu vou deixar com que ele participe, com que ele faça pequenas tarefas em casa para que ele se sinta importante, né? Deixar ele estender roupa com a gente, porque às vezes é mais fácil fazer por ele. É mais fácil. E parece, às vezes, ser mais fácil, né? O Bento, às vezes, ele tomava banho, ele já sabia se vestir. Mas, à noite, eu vestia ele porque eu achava que era mais fácil. Só que porque eu estava fazendo algo por ele, que ele era capaz de fazer sozinho, ele fazia um monte de confusão. E aí, no dia que eu falei, não, tipo, você vai fazer sozinho. Você sabe que acabou o banho, eu te seco e você tem que se vestir. Pronto. Parece que resolveu, né, o problema. Então, assim... buscar estratégias para que a gente seja melhores pais, porque, de fato, eu lembro que assim que o Bento nasceu, eu fiz um curso chamado Criando Crianças Criativas. E aí, no curso, ele falava muito assim, as pessoas acham que criar um filho é uma coisa intuitiva, mas não é. É hard work, né? Ele falava assim, é hard work, é hard work. E era engraçado, porque ele tinha um sotaque, assim, o Murilo Gun. E aí... essa frase assim, me marcou muito. Porque, de fato, não dá para ir só na intuição. Hoje a gente tem muito recurso para aprender estratégias para educar melhor os nossos filhos. Não dá para a gente dizer que a gente não sabe, que não tem como. Às vezes, assim, coisas bestas. Tipo, a gente saber que telas para um bebê faz muito mal. E a gente fala, mas eu vou dar tela para o meu filho porque eu não sei outra forma de criar. Poxa, então pesquisa, né? Esses dias eu vi um vídeo que era muito engraçado. Era um cara falando bem assim, pode bater palma na missa? É um menininho respondendo a pergunta, né? Ele fala bem assim, olha... Claro que não pode bater palma na missa, mas eu não vou ficar te respondendo teologicamente, não. Porque se você está assistindo esse vídeo, você está assistindo de um celular, você não está assistindo de uma macaxeira. Então vá pesquisar. Vá pesquisar. Para de ser assim, sabe? E é muito engraçado. Depois eu mando para vocês. É muito bom esse vídeo. Mas, tipo assim, a gente saber que... Poxa, não dá mais para ficar na mesmice. Não dá mais para você achar que... nossa, mas, poxa, eu sou assim, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, minha mãe fez assim comigo, então eu não sei outro jeito de fazer. Poxa, então pesquisa. Poxa, então vai atrás, melhora. Quem que é o adulto, sabe? Vamos parar com essa ideia de que, nossa, de fato, eu tenho que ser virtuoso, mas eu não consigo. Então... O que você vai fazer, sabe, para melhorar, sabe? Vamos melhorar, vamos buscar estratégia. Vamos conhecer meu filho. Nossa, assim não deu certo. Então, como que eu vou fazer diferente para dar certo, sabe? Buscar coisas que ajudem. E eu acho que essa é a chave, né? Você buscar dar autonomia para o seu filho, buscar ensinar as virtudes, buscar dar limites, ter uma rotina bem estabelecida.
A nossa querida nutricionista, ela falou uma coisa uma vez em um podcast, acho que isso daí já deve ter uns 2 anos mais ou menos, e que ficou muito claro para mim, para a gente encerrar, que ela falava assim, né? Ela fala para as mães que são pacientes dela, né? Ela fala, a gente não está criando sobrevivente, né? A gente está criando nosso filho. Então, tipo, por que você não vai dar chocolate para ele? Ele falou, olha, eu não estou criando um sobrevivente. Então, ele não vai morrer se ele comer um chocolate. A gente está criando um filho, né? Então, ficar sempre com essa... A gente não está criando uma coisa qualquer. A gente não está criando uma pessoa para simplesmente entrar no mundo e viver e tudo bem. A gente está criando um filho de verdade, uma vida, né? E para nós, a vida tem muito, muito valor. Senhores, estamos chegando ao fim de mais um podcast. Queria agradecer muito aos nossos convidados por essa partilha que a gente teve aqui. Espero que ajude muito vocês que estão do lado daí, né? Escutando a gente. Que, de fato, nós possamos compreender cada vez mais esse universo que abrange a educação dos filhos, né? Porque realmente é um universo, não é algo simples, não daria para a gente falar aqui em 1 hora sobre a educação dos filhos, mas dá para a gente pincelar muita coisa, deu para a gente pincelar muita coisa que pode ajudar os outros também, né? E mostrar que não estamos caminhando sozinhos. Aqui na Rede de Missão a gente tem a graça de ter amigos, então procure amigos que realmente queiram te ajudar, né? Procure essa base forte para essa pessoa poder te auxiliar na criação do seu filho, enfim. E esteja aberto a isso, né? Esteja aberto a conquistar virtudes, esteja aberto a aquilo que Deus quer para você, né? Vivendo dentro da vocação do matrimônio. Então, agradecer imensamente aos nossos convidados por mais um podcast. Lembrar, por favor, se você ainda não é colaborador, é um pedido de coração para coração mesmo. Nós precisamos muito dessa colaboração para que a gente possa frutificar cada vez mais, né? Seja com podcast, seja com as nossas formações, seja com receber as pessoas aqui no Instituto, seja celebrar a missa. Vocês que estão aí sabem que tudo isso daí tem um custo, né? E nós vivemos 100% da providência, então ninguém aqui fica com uma fatia de dinheiro ou qualquer coisa do tipo. Muito obrigado a você que já é colaborador, né? E que nos escuta. Muito, muito obrigado. A sua doação, ela é assim, para nós gigantesca, por mais que seja 50 centavos, por mais que seja 20 reais, por mais que seja R$1.000, essa magnanimidade de coração nos ajuda muito. Muito bem, podem se despedir aí, agradecer. Deixar a mensagem final. E eu acho que é isso, assim, né? Essa mensagem final, como a Lud falou, é a gente entender esses processos e poder caminhar, como o Dan falou, nessa questão da maturidade e progredir em virtudes, para que assim possamos ser bons exemplos para os nossos filhos, né? E a gente caminhe concretamente para uma educação concreta, para uma educação, assim como Deus faz conosco, né? Extremamente misericordioso, enfim. Muito obrigado a vocês que nos escutaram por mais uma mensagem. Santa Teresa de Calcutá, Rogai por nós.